muito bem-vindos ao meu canal de live diárias do jogo de Genshin Impact. Eu me chamo Patrulheiro X e vocês são o canal do Patrulheiro. E hoje, pessoal, estarei dando continuidade na nossa queridíssima missão do Arconte, sendo essa parte 3 e possivelmente o final, no caso, né? Do capítulo 4, né? É ato 1, Prelúdio do Orvalho Branco e da Maré Escura. Capítulo 4, ato 1. Eu quase gaguejei para poder falar. Vamos lá participar do julgamento aqui na Ópera Epiclese de Fontaine, né? Mas antes disso, deixa eu só vir aqui para abrir status do set, né? Aproveitar que a gente tá aqui, finalmente já liberar essa área aqui que ficou faltando. Vamos lá. O mundo se abre para aqueles que são nobres de coração, que é sempre as frases que tem nessa status do set. E assim a gente conseguiu abrir o resto de Fontaine, né? Que eu tinha até marcado aqui o ferreiro, ó, o ferreiro e uma loja para poder pegar a fruta, no caso do ferreiro. Eu já praticamente coletei todo o material para poder pegar as armas do ferreiro, né? Lá. Vamos lá no ferreiro primeiro coletar os material antes de iniciar a missão do Arconte. É só praticamente coletar, é só vocês descer aqui depois de abrir a estátua do set, né? Depois de se abrir a parte principal aqui de Fontaine, né? Lá. Distrito da Corte de Fontaine, que é o nome do distrito principal. E aqui tem mais ponto de teleporte que tem que liberar primeiro, ó. Não tinha nem visto aqui. O ferreiro vai estar aqui embaixo praticamente, ó. O ferreiro tá ali embaixo. Só descer aqui direto. Olha o ferreiro aqui. Quer dizer, a ferreira na verdade é chamada Steli. Ou Steli, como é que chama o nome dela. Ó, aqui falando com o ferreiro, no caso com a ferreira, você só coloca aí, gostaria de comprar armas. Aí você vem aqui no gostaria de comprar armas e já tem todos os protótipos aqui. Todos os protótipos das armas, assim, com armas de Fontaine lá. E o principal que eu queria pegar era a lança, né, que eu tinha falado lá das armas, ó. Fluxo da pureza, lâmina das ondas, eu tinha praticamente feito aquele vídeo sobre essas armas, né. E a lança, que é a justa recompensa. Aí pra coletar todos esses materiais aqui é só você explorar na natureza. Aí os mais difíceis de conseguir pegar é a maralga, que tá em umas outras regiões aqui. E também os cristais, são os mais chatinhos pra pegar. E esse outro aqui também, que é o Lotus Pluili. De modo geral, estão tudo separado em duas partes que eu fiz aqui, ó. Só pra poder já aproveitar e falar sobre isso, ó. Aqui toda a parte da água aqui, ó, as maralgas sempre vão estar aqui na parte de baixo da água, no caso nessa região toda aqui, você sai explorando de modo geral, vocês vão acabar encontrando as maralgas aqui por perto, né? Que elas sempre estão na parte submersa. Agora outra parte aqui que seria a florzinha verde, a verde sempre está perto de rio praticamente, né? Eu tinha até marcado alguns locais aqui na parte de cima, né? Cadê? Deixa eu ver se eu tinha marcado. Aqui ficou faltando, deixa eu ver. Não, aqui só a parte do templo. Ah, aqui eu tinha marcado, ó. Tem as Lotus Pluili, que é essa florzinha verde, vai ter umas pra cá. E vai ter mais algumas para essa região dessa parte da costa aqui, que tá perto da costa e perto dos rios, no caso, né? Que vai ter uma área aqui que vai ter bastante dessa outra florzinha verde que eu tinha marcado. Não, aqui é a flor da linete, tem nada a ver. Ok. São essas duas florzinhas aqui do negócio, né, pra poder pegar. Aí, ó. Aí essa flor aqui, essa fruta, na verdade, a fruta bulha tá na parte de cima do mapa, né? A maralga tá na parte da água, os cristais tá na maior parte da montanha de Elinas, que é o nome do lugar, e também debaixo da água tem bastante cristal, né? Os mais fáceis de coletar os cristais. E a fruta não, aquela planta verde é que eu já mostrei, que é a Lotus Pluili. O bom é você conseguir ter o coisa pra ajudar também, que seria esse negócio aqui que a gente usa, né? Que é o... Calma aí. Caso você estiver mais na parte avançada do jogo, já liberou esse negócio aqui, ó, que isso aqui é muito bom. A caixa de sementificação é o nome disso aqui. Aí com isso aqui você consegue pegar as sementes das outras coisas que você precisa, né, que seria daqueles lá. A semente daquela flor verdinha. Cadê a flor verdinha? Calma. Ó, aqui ó, semente de Lotus Pluili, é esse negócio que você precisa, que é o verdinho, que fica só na água, né. Esse aqui lembra muito a flor crânio de dragão, esse negócio aqui. Assim, coletar esse aqui primeiro pra poder pegar. Aí a outra fruta, no caso, que é a fruta mesmo, que é essa fruta aqui, que parece com uma laranja, né? Tipo uma laranjinha. Ela tá na parte aqui de cima do mapa, se eu não me engano. Perto desse templo aqui, se eu não me engano. Que tem tá nessa região pra cá, ó. A parte essa parte da natureza. É que essa parte de cima aqui do mapa vai lembrar muito Monstered. É uma área de natureza parecida com Monstered, que vai ter essas frutinhas pra vocês poderem coletar. Eu tô passando essa dica aqui rapidinho só pra
pegar, né? Vamos lá comprar o nosso aqui. Pegar todos os protótipos, já pegar o justa recompensa aqui, né? Pronto, coletei tudo. Os 5 protótipos. Agora deixa eu pedir pra ela forjar. Ah, só prender, né? Deixa eu prender. Pronto. Aí deixa eu ver o que, que precisa aqui pra fazer. Ah, tem que ser o protótipo normal, não. Tem que ser o protótipo do outro, não. É, tem que ser o protótipo do território central. E os cristais também, ó, que eu preciso. Que eu queria pegar pelo menos a lança. É, eu vou ter que craftar depois, que aí tem que fazer o... Tem que enfrentar o escaramucho pra pegar esse aqui. Ou o novo boss também, que é o dragão a Pepe. É só pegar o protótipo e já fabricar. Mas pelo menos já tá aqui garantido, ó. A melhor arma que tem, acho que é essa daqui, que seria essa arma que dá vida porcentagem mesmo. Legal. Pronto, já conseguimos o protótipo das armas aqui. Agora vamos lá fazer a missão principal. Tá lá na parte da corte. Nossa, tá bem longe do outro lado do mapa. Tinha recompensa de expedição? Não tinha visto isso. Calma, deixa eu voltar aqui para a principal. Que é aqui, ó. Botar essa expedição aqui pra ficar livre já. Ah, abriu novas áreas, que legal. Ó, dá pra pegar pela própria recompensa também de expedição, ó lá. Que é só você explorar o mapa que você já libera essas áreas aqui, ó. Ó lá, a fruta, ó. A fruta bully, a maralga, dá pra pegar tudo por recompensa de expedição. E essa flor também, aos 3 praticamente, ó. Lotus Blue, tudo nas áreas aqui, ó. Monte Isos, Planície Salácia e Cordilheiras e Linas. A Cordilheira e Linas é onde tem os cristais também. Eu recomendo você muito usar a Ningong pra te ajudar, que a Ningong ajuda a achar os cristais. O Eline, esse lugar chamado Cadê? Elinas é aqui, ó, nessa área aqui das montanhas, ó. Nessa parte do mapa, Distrito Beril é o nome do distrito, que tem até uma estátua do 7 aqui. É nessa região aqui que vocês vão explorando pra cá, que aqui vai ter um monte de cristal. Que aí você usa a Ningong pra poder achar, que ela te ajuda pra caramba. Achar os cristais, no caso, né? Que é o cristal principal pra você poder pegar o negócio da arma lá. Praticamente, você poder fabricar a arma também tem que ter o cristal de qualquer forma lá. É por isso que é bom interessante você ter a Ningong pra poder fazer essa parte. Que ela tem a passiva de achar qualquer tipo de cristal, independente do país que seja, né? Ela tem essa mecânica aí. Melhor, essa passiva que ajuda pra caramba. É, eu já explorei bastante aqui, ó. Explorei pra caramba já. Só essa parte de cima que falta um monte de teleporte ainda pra liberar, mas depois a gente vai liberando com o tempo. O bom é que eu já até achei os templos aqui, ó. Que tem um monte de templo. Pra poder pegar a chave do templo, né? E zerar pelo menos a primeira parte aqui. Aí na parte aqui submersa, aqui na parte de baixo d'água, também tem mais coisa pra explorar. Vai ter um monte de coisa aqui. A maralga sempre tá na parte da água, praticamente. Debaixo da água que fica as maralgas, que é o mais difícil de pegar a maralga. Ah, e além disso também tem uma lojinha aqui pra você poder pegar aquele fruto que eu tinha achado, ó. Que é essa lojinha aqui da fruta da... Aquela fruta que parece uma laranjinha. Ó, eu vou dar um TP para status saivando pra lá, pra poder mostrar. Pelo menos essa lojinha, que a lojinha já vai vender a fruta através da mora, né? Que essa fruta é chata pra pegar, que é difícil de conseguir aquela fruta que parece uma laranja, né? Que é a fruta bully, o nome da fruta. Ó, deixa eu voar lá pra loja, que a loja tá ali embaixo. Que eu tinha até marcado. Nossa, ó o ponto de teleporte ali, que bom. Já vamos aproveitar que estamos indo ali e já vamos pegar o ponto também, né? Liberar o ponto aqui. A loja tá bem aqui na frente já, ali embaixo. Deixa eu só nesse ponto aqui. Primeiro eu já pulo lá na loja. Espera o ponto de teleporte. E vamos na loja. A loja tá aqui embaixo, ó. Eu achei isso aqui tudo nas cegas. Eu nem tinha aberto o mapa ainda. Eu achei isso aqui às cegas e marquei praticamente. A loja tá bem aqui, ó. Cadê? Eu acho que tá embaixo de mim, ó. Ó, aqui que tá a loja. Aqui é uma loja de fruta, tá vendo? Chamada Eugene, vendedora de frutas e verduras. Aí você fala com ela aqui, aperta aqui direto e aqui já vai estar o fruto, ó lá, ó. Fruta bully, que é só você pegar e comprar por mora, ó. Que você pode comprar 15 por dia. Só de você fazer isso aqui já vai dar um adianto na sua vida, praticamente. Essas lojas aqui geralmente é secreta que tem no mapa. Você pode ver que não tá marcado no mapa a loja, ó. Tem nada marcado aqui. A única coisa que tem aqui é só um negócio de restaurante, né? O café e esse outro negócio aqui que eu acho que é um hotel. Que tá marcado. Mas você pode ver que essas lojinhas aqui é tudo secreta. Esse tipo de loja aqui.
Provavelmente vocês só estão descobrindo essa loja agora, que nenhum youtuber falou sobre isso até agora. Eu sou o primeiro praticamente que tá mostrando aquela loja ali. Vocês poderem pegar o fruto sem precisar ficar explorando o mapa, né? Sem poder ficar se matando pra poder achar as árvores que dão esse fruto laranjinha, que é o fruto bully, o mais chato de pegar. Mas enfim, vamos lá na corte direita aqui, né? Ou melhor, na ópera. Fazer a missão do Arconte, que eu já falei até demais. Agora que eu já peguei os protótipos, tá suave. É só farmar um cristal e farmar um escaramucho praticamente pra pegar o protótipo da arma. Vamos lá, continuar essa historinha. Eu tô usando essa equipe aqui de Sejam, né, com o Zong e a Ningguang, junto com a Elan e a Yoime de DPS, porque ela combina muito bem com a Ningguang também. Aí eu fico alternando entre a Ningguang de sub DPS e a Yoime de DPS principal, né. Essa equipe aqui é bem legal de estar jogando. Vamos lá, iniciar a historinha, partiu a historinha e bora. Continuar a historinha aqui da missão do Arconte. As mentiras fazem sombras debaixo das luzes. Impossible things don't just happen. We'll get to the truth one way or another. Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least we will be supporting them from the stands. Besides, I doubt Farina understands any more about what happened than we do. Thanks, Navia. Well, we'll be going then. Best of luck to you. Ah, finally, you're back. Well, how did your investigation go? To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well now, don't you all look disappointed. Don't tell me that your investigation came up empty-handed. That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their innocence. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so easily. Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Linney explain the trick? Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Thank you, Mr. Linney. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Farina, do you wish to refute his statement in any way? Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Linney is clearly lying. There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask,
What did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all? Nothing that might leave an impression of any kind? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on. Something's not right here. Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box, and I definitely heard the thud. Look at those scales. Could those mean... Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? The House of the Hearth? No wonder they did something like this. So the serial disappearances were the Fatsui's doing. Now it all makes sense. I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose. This was almost too easy. Oh, good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off. Hey, Linny! Why didn't you tell us this before? Order! Order! Mr. Linney, allow me to re-establish the facts. Lady Farina has raised 2 points. First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Are these claims true? Please answer my question, Mr. Linney. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. I knew it! Well, that's it. We might as well move on to the sentencing already. What should we do now? Granted. In that case, what is your request? Is that really necessary? They're already as good as guilty. The defendant deceived their own attorneys. What is there left to discuss? Order! Order, I say! Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. So
So, you would stick to Mr. Linney's defense even after knowing what you do now? You certainly have more professionalism than I thought. In that case, my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. Well, this is awkward. I didn't think the Hydro Archon would dig all that up. I'm sorry, Traveler and Paimon. Yeah, sorry. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad! I'm very sorry. I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. I know you clashed with the Fatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. Right. So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. You met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too. But still, I'm asking you to trust me. I am no criminal. At least, not in this case. Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but... Right. Let's hear your answer first, and no lies now! Of course. I'll answer any question you ask. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick, with the objective of getting close to the core. Is that why you needed a whole minute? That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored. That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. Well, nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice. Which should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. After that, the homicide occurred just as you saw. Well, that explains why you didn't hear the thud. Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. That's the only way we can save everyone. So, there you have it. The whole truth. I swear, I didn't hide anything from you this time. It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. But, like I said earlier, you can be the judge.
If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight defense. Huh? Oh, Paimon thinks she gets what you mean. Ah, não podia deixar de falar que essa sala aqui é bem bonita, né? Que legal. Diferenciada. Parece que eu tô dentro da parte da corte onde ficou... Onde ficava... Quer dizer, a corte antiga, obviamente, né? Do mundo antigo lá. Mas tá linda essa... Nossa, parece que eu tô me sentindo dentro do castelo nesse lugar aqui. Que legal. O que será que vai acontecer? Será que o Trevor vai conseguir defender os dois e livrar eles dessa injusta... aparentemente injusta acusação, né, que a Arconte tá fazendo com eles, né? Mas vamos lá, ver a continuação da historinha. Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her reconstruction of the events. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention. At this stage, let's revisit that scene from Linney's perspective. Baseado nos relatos das testemunhas, você pode encontrar partes das suas declarações que não têm fundamentos. Use as evidências e pistas obtidas durante a investigação para refutar quaisquer séries de eventos que não fazem sentido e substitua elas com as novas inferências. Use suas refutações para convencer o público a obter mais apoio das pessoas. A Oráquina vai exibir essas mudanças claramente. Quando você encontrar e refutar todos os conteúdos incorretos, poderá completar o ciclo da refutação e revelar a verdade. As the countdown began, he entered the tunnel. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. He did not realize that this sound could be heard by everyone in the opera house, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. Finally, he used the vase to knock her out, before making her change clothes to prevent others from recognizing her. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Linney red-handed. So Linney proceeded to knock him out too before stuffing him into that box. Afterward, Linney passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices such that Cowell's death would be ruled an accident. And there you have it. That's the truth behind what happened. Does the defendant's side have any objections to Lady Farina's description of the events? The key to refuting Lady Farina is the order of events, what Linney experienced, and what he saw.
É, pode ser esse da roupa dela lá. Seems this won't produce a particular... Seems this... Não. Haha, esse aqui qual que é? O núcleo da câmera também não. Então sobrou só esse. Ué, eu não tenho nada pra refutar. According to Lenny, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. Tá, vamos tentar esse aqui, ó. Lenny went to the room that contains the Oratrice's core. This is the... É, cada um deles é uma chave, né? Tá acabando já. Lenny did not take part in the underground altercation. He only witnessed... Chance por ela. Attention! Ace Detective Paimon has something to say! When the countdown started, Lenny did indeed go into the tunnel. But he immediately used a vent to access the Opera House basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Since he felt something was amiss, he returned immediately. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. Therefore, he's innocent! Paimon did it! Paimon actually managed to say all that! Oh, wasn't it awesome? In other words, you believe that he knew nothing of the incident? That's right! My reasoning? If that's the case, then if Carol hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Lenny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Oh, they have a point. That's right, you tell him! And that's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Oh, well, your denial is very strident, I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? You're saying that he wasn't? Paimon, 'cause I know you're not lying. 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 'Cause I know you're not ly
he didn't hear anything strange during the performance. This means that when the crime happened, Linny had already entered the basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! How do you like that? Well played. To think you'd use such logic. Well then, if it wasn't Linny who committed the crimes, then who was it? Could there have been a third person involved? Halsey is the missing person and an ordinary audience member. Or the deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would... Could there have been a third... Erro na hipótese. Halsey is the missing person. É, acho que é esse aqui, né? Que é ela. Também não foi? Então é ele, provavelmente. Nossa, sempre vou na última. Eu sou muito ruim pra ser detetive, meu Deus. Ele próprio deve ter adulterado o negócio, provavelmente. Vamos lá. That can't be right. Are you serious? The killer was, in fact, Cowell, the deceased! Oh, is that so? How interesting! Let's hear your reasoning then. What I must do next is recreate the truth. What Cowell did, and how he went from would-be perpetrator to victim. Ah, eu já entendi o que aconteceu. Sabe quem que é o assassino? É o próprio cara que morreu. Ele deve ter armado o negócio pra poder matar aquela pessoa, no caso. Que é a moça, no caso, que o Linné tinha chamado pra fazer a apresentação mágica. Só que nessa, eu acho que ele deve ter errado em algum momento. Deve ter errado o negócio do adereço da corda e ele mesmo caiu na própria armadilha que ele criou. Deve ter sido isso que aconteceu. Vocês querem apostar? Acabei de perceber o que é pra fazer. Tá, vamos lá. The sound we heard may have come from... Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal... Tá, o Linné não tinha nada a ver, seria difícil para as pessoas. They would likely have bumped into Linny as well. The deceased's name is Cowell. Pode ter alterado o documento. Como ninguém saiu da ópera, provavelmente, né? Ninguém saiu da ópera. Ó, o do túnel é legal, pô. Ó. Túnel. Não, hipóteses erradas. Vou tentar de novo. The deceased's name is Cowell. Halsey's clothing was in the tunnel. A roupa dela. Halsey's clothing was in the tunnel. The sound we heard may have come from... O som. It would have been tough for both people to fit into that. Não, também tá errado.
No one entered or left the... No one entered or left. The sound we heard may have come... Linny was not in the tunnel at that... The deceased's name is... Halsey's clothing was in... The deceased's name is Cow. Halsey's clothing was in... Halsey's clothing was in the tunnel. Linny was not in the tunnel. Não, tá errado. What's wrong, Traveler? Are you still having trouble figuring things out? I see how it is. So this was all just a bluff. And here I thought you had something to show for it. But it seems you're still far from the truth. Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial design. If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very likely. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, Lynette. Excuse my interruption, dear opponents, but do you not see that the crowd is growing impatient? There is no greater sin in this opera house than an awkward delay in the performance. If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. The vase was not broken by chance. It was used to cover... Ah, é, o vaso quebrado. Lembra daquele vaso quebrado? Acabei de lembrar. Foi isso que aconteceu. Provavelmente eles devem ter escondido a evidência no vaso quebrado. O bandido era o próprio cara que morreu, que lutou com a outra mulher. A mulher acabou desaparecendo e isso explicaria o vaso quebrado, provavelmente. Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. If there's a similar method where a person could be transformed into water... Oh, just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some magic trick. Must we really? I should think that of anyone. Your friend Linny already knows this truth very well. Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about 2 completely different things. Even so, I trust the Traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? People
really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of the rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is nothing but a tactic for stalling the trial. Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Guards, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased, Cowell. We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled separately. The notebook in his backpack claims that these fluids are water from the primordial sea. The primordial sea? The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You've got to be kidding! People dissolving into water? Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence, isn't it? Huh. If people can become water, does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if Cowell was targeting that girl... Wait just a minute. Could that mean... You two, with me, quick! Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just trust me. Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased's personal effects has yielded some surprising results, but we cannot yet verify the veracity of these clues. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has yet to be found. Guards, please continue examining the items along these lines. Mr. Linney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue speaking. Of course. Thank you, Your Honor. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Right! Like the metal hook! That one didn't make sense at all. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. The rope that held the water tank up was lit by the fireworks and snapped. As such, the focus here is on the water, and not... The deceased's name is Cowell. Now it seems like the hook rope was not meant for another magic The water from the primordial sea should already... Lynette was in the magic box on stage the entire time. I remember there was something else within the inner layer. Now it seems like the hook rope was not meant for another... The water from the primordial sea The water from the primordial sea should already have been... The deceased's name is... The rope that held the water I remember there was... Eu achei uma já. Lynette was in the magic box on stage. Now it seems like the water from the primordial... Não, tô errado, falta só uma. The deceased's name is
murdering his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowl would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel, and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? What a humiliation. Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cal's death. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence. I shall now invite him on stage to share it with us. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case. And we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal effects. What? That can't be. Oh, I see. Well, how wonderfully comedic to have your own counterattack only to come back and wound you. Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene via the vent. Having made modifications to the props beforehand, his accomplice Cowl then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Linny desired sole credit and prepared to do away with his partner in crime. Ultimately, he knocked Cowl out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward conclusion, it does seem that the famed Fatui is quite the cold-blooded and ruthless organization. Am I right, Mr. Linny? We've used up all the evidence we collected. There's no way for us to make a rebuttal here. Is this the end of the road? Oh no. Paimon can't think of anything either. It doesn't look like there's any way around this. Seems using the water as new evidence was too good a move. Why did this have to happen now? I think we've all seen enough now, and we have ample witnesses to my flawless reasoning. I believe this is indeed the finale. Now then, my good, noble Chief Justice, should we not, in your view, move... Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout, and to respect the ongoing legal proceedings. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh, right before your very eyes. Please, do the honors, Mr. Linny, if you would be so kind. But what in the world is she saying?
No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Come on, Lenny and Lynette. Give it another go. Don't worry. Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. But, as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I understand. And voila! Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowl. I admit it. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there, and I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Linny was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief. Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was onto me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee, but then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? But I swear, I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? This time, we need to tell the entire story from Lillian's perspective. The string... Seems... The flower... Lillian... And it's Ace Detective Paimon time! Having been selected out of the blue, Lillian panicked. Her
panic only intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kicked the door open, producing the thud we all heard. Hearing the commotion, Cowl leapt into the tunnel, only to discover that Lillian had not dissolved. He did not know that Lillian was not from Fontaine, but was a thief who made her way in by stealing a ticket. Mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect, he tried to force Lillian back into the box. The two broke the flower vase during the struggle, but Lillian came out on top, knocking Cowl out and putting him in the box. With no way of escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended. She knew that she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. So, she has been trapped in the Opera House these last 2 days. She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. Talk about a sneaky thief. At this point, all the events that happened in the tunnel have now come to light. Ah, so that's the whole story. Bravo! Bravo! Now then, Lady Farina, do you wish to speak against the defense's statements? Please answer the question, Lady Farina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. What? Are you reading my mind now? No, I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow, look at that! She's like a deflated balloon now. If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowl, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. To cover up any evidence while committing the deed, Cowl thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lillian was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowl entered the tunnel and met Lillian. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box, and thus became his own final victim. Lillian, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Linny, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in fact innocent. While there is much in Linny and Lillian's conduct that should still be investigated separately, this case, at least, can be handed over to the Oratrice to make the final decision.
As such, Linny and Lynette are officially declared not guilty. Great work, partners. Thank you all. Thank you so much. Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Linny's baggage? Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dared to bring before this court? I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you, yes? I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly! Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent mora off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about. The... And now he can no longer talk. Such ruthlessness. I shouldn't have expected any less of them. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately. So, we're just going back now? That's true, but... Traveler, Paimon! Please wait. Winnie... I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me. But still, let me thank you again for defending me to the end. Even after you learned that I'm a member of the Fatui. I guess. But regardless, I'd like the opportunity to set things straight. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Linny this entire time. As for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align with those of an orphan like me. That's all. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. The Knave? The one who controls the House of the Hearth? She's your father? That's right. And since we're here, I was wondering, would you mind hearing a story? It's about my past. Back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform magic tricks there. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children,
He was really after my talent for magic tricks. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person, and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. Father, I mean, the knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. She has her own plans. She has gained permission from the Sarita to first use the Gnosis' power once she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine. So, she believes in that prophecy too? That's right. The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. All of us house members here, Lady Arlecchino herself included, are from Fontaine. We won't give up on defending our homeland. To us orphans, the only connection we have left to this world, apart from our family, is our homeland. So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a Gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. It's all right. I understand. The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the House, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Linny. Bye, Linny! Essa história aí mostra que a gente não pode acusar o filho, né, pela decisão do pai, praticamente. A gente não pode acusar o filho por causa do pai, né? As ações que, tecnicamente, então, a Arlecchino criou realmente o Linné e a Lynette como se fosse a figura paterna deles, né? Só que o problema é que ela é o vilão e eles são praticamente... Eu acho que eles são do bem mesmo, eles são do mal, pelo que eu tô entendendo na historinha. Eles trabalham pro Saturno, mas não são do coisa mesmo, né? É que ela... Nossa, que história intrigante, né? Então quer dizer que ela foi lá e derrotou o cara que vendeu a irmã a Lynette como um presente pros nobres. Ela foi lá e derrotou todo mundo, provavelmente, né? Deixa eu sair da casa de ópera aqui. Hey there. What was with
the disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navia? Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. Huh? What's wrong, my dear partner? Besides, are you sure we're the ones who can crack a case that's been cold for decades now? And given that there's new evidence from the trial, there should be a trail of breadcrumbs for the Hydro Archon's people to follow now, right? Ah, I see. Well, I won't lie. I'm a little shocked to hear that from you. But I suppose you are just travelers who have only arrived in Fontaine after all. Sorry. I might have been too presumptuous. Don't say that, Navia. Ah, and we were having so much fun investigating with you, too. It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth, and the reflection in the murk to become clearer. Sorry about that. I'm a bit prone to nostalgia. Don't mind me. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time as partners? Huh? Do we really need to get that formal? Well, guess you really did treat us as partners, huh? Well, I'd just like to have a proper ending to every important memory. That way there are no regrets later. Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take up too much of your time. You don't have to twist Paimon's arm. If Boss Navia's treating, can't Paimon... Oh, wonderful. In that case, why don't we return to the Court of Fontaine and head to the Hotel de... All right, then. Let's have our farewell... Aí, acabou a missão, pessoal. Acabou uma missão. Oferecer para a fonte. Coloque selos dentro na fonte. Completei a missão, pessoal. Finalmente. Acabou a missãozinha do Prelúdio. A primeira missão foi concluída. Agora tem a outra parte, né? Como a luz suave da lua de ontem. Essa aqui depois eu faço. Deixa eu sair daqui da ópera. Ah, finalizamos. Até que... Nossa, essa missão é longa, hein? Foi duas... O total da missão provavelmente foi 5 horas de missão. Foi muito tempo. Foi 2 horas ontem. 2 horas antes de ontem. Que essa já é a terceira parte, praticamente. E quanto tempo que já bateu? Deixa eu ver se já bateu muito tempo. Já bateu 1 hora? Acho que já deve ter batido, né? É, já bateu 1 hora. Então provavelmente foi 5 horas de missão do Arconte, se fosse direto. É que ontem também parei pra dar uma exploradinha, né? Aí como hoje a gente vai farmar os negócios da Kokomi e farmar um pouquinho de Moura também. Vamos lá, tem uma outra missão aqui pra fazer que é da ferraria. Não sei que missão que é essa. Mas deve ser uma missão curta, provavelmente. Pronto, concluímos. Agora a próxima é a parte 2, né? Beleza, vamos lá. Deixa eu só ver como é que tá a situação aqui. Ah, o boss tá aqui perto, ó, que legal. Nossa, o boss tá aqui do lado, que legal. O boss da Linette, eu não tinha visto o boss da Linette. Vamos lá fazer ele. Vamos lá enfrentar o boss da Linette, ele tá aqui do meu lado. Caramba, que legal. Eu tinha marcado um negócio aqui em cima. O que é isso aqui que eu tinha marcado? Ah, é aquela Lotus, né? Tá a Lotus aqui. Vamos lá fazer esse boss da Linette, ele tá aqui, ó. Do lado da ópera. Da ópera não. É, do negócio aí dessa casa grandona que eu esqueci o nome, calma. É, Ópera Epiclese mesmo. Cadê o boss? Olha eles ali. O boss dançarino, que da hora. Vamos lá enfrentar eles. Stabilize. Ué? Travou? Ou será que tem que iniciar o desafio? Ué? Não era pra eu sair enfrentando eles direto? Um cidadão aqui parado, um engenheiro. Ah, tem que falar com ele para iniciar o desafio, entendi. Eu
pensei que era só sair enfrentando direto eles, né? Vamos lá. Solidify. Tem que usar o zip ou numa pra atacar eles, né? Vamos lá. It's nothing. Busted. Take it easy. Things are about to get dicey. Give up. It's nothing. Time for a light show. É, só vira eu, meu, praticamente, né? Stabilize. A fist of reprise. Your life is mine. Game's up. Time's over. Gotcha. I will have order. Eu voltei. Voltado com sucesso. Peguei. Ok. Eu só não entendi que tem duas... Sabe que isso aqui é duas versões que tem que falar? É só falar com ele aqui, ó. Deixa eu falar de novo com ele. Eu tenho que derrotar nesse outro nível aqui. Ah, tem que aguardar eles excitar pra testar. Tá, entendi. Tem que esperar eles voltar depois. Ah, bem fácil. É só praticamente falar com ele, que eu acho que ele que é o criador dos autômatas, não. Provavelmente. Beleza. Ok, já farmamos aqui ele, né? Depois a gente... Ah, bom que esse negócio é de anemo que dá. Ele é um boss de anemo, não tava esperando isso não. Deixa eu parar de rastrear. Meu Deus, não vai parar mais de rastrear. O negócio bugou. Tá, vamos lá, deixa eu vir. Ah, deixa eu vir coletar isso aqui. Ah, finalizamos uma missãozinha do Arconte. Agora só tem a outra parte que amanhã eu faço outra missão do Arconte. Só que dessa vez eu vou conseguir gravar por mais tempo, não. Não sei se a missão vai ser muito longa. Ah, deixa eu coletar esse aqui. É bom que eu vou poder plantar tudo depois. Ok, vamos lá, deixa eu coletar. Coloca tudo desse aqui, ó. Tem um monte. Ok. Esse aqui é o da Lineage, né? Eu falo da Cole. Esse aqui é o da Lineage. Tá, aqui tem que ser aquele lá, né? Que é o novo. Beleza, zeramos aqui já. Zeramos toda a parte aqui do negocinho. Agora vamos voltar aqui pra parte de Fontaine. Ah, deixa eu falar com o Ferreiro. Eu não sei se é a missãozinha do Ferreiro aqui. Ou depois eu faço essas missãozinhas. É, se a missão for curta, não, dá até pra fazer agora, aproveitar, que eu acho que já deve ter baixado só 1 hora de live ainda. Pouquinho só. Já finalizei, já concluímos a missão praticamente. Eu vou lá farmar pra Kokomi. Forja semiautomática. É, tem 2 missões pra fazer. A missão do Arconte, né, que é uma chuva inesperada. E essa missão de mundo aqui chamada Forja semiautomática. Deixa eu lá falar com o Ferreiro.
Era só praticamente falar com ela. Que bom. As Aventuras da Cruz de Narciso. Isso aqui é uma outra missão que eu tive que pegar ali pra fazer. Vou falar com o ferreiro de novo. Eu queria fazer essa lança aqui que ajusta a recompensa. Cadê? Essa aqui Só que tem que ter o protótipo. O único ruim é que pra pegar esses protótipos do território central a gente tem que farmar o escaramucho e o boss da Pepe lá, que é lá de Sumeruna, aqueles dois aqui. Tem que pegar com o escaramucho ou com o outro aqui que é o Apepe, que é o que tá aqui no fundo. Então, Apepe. É ele aqui com o Apepe na reino do início. Na verdade ele é o guardião do Oásis Eterno, né, que é o nome dele. É guardião do Oásis Eterno? Não lembro se era guardião dos Oásis. Mas enfim, ele é o guardião do Apepe lá, que é o dragão de Dendro. Eu chamo de boss Apepe, fica mais fácil. Beleza, a gente já zerou tudo que tinha que zerar pra cá. Tem uma outra missão de mundo aqui. Não sei o que é essa missão de mundo que tá fazendo ali, né? Tem mais coisa pra explorar aqui pra parte de trás de Fontana, mas vamos lá para Inazuma que eu tenho que formar pra Kokomi. Aproveitar e formar esses negocinhos pra Kokomi. Ficar livre. Bora lá direto. Guia do Mundo Mortal. Eu podia pôr o ratão e a guardinha aqui, seria legal, né? Colocar a Elan com a Yomi. Ah, vai Elan e Yomi, mas vai skip mesmo. Só pra testar a equipe da Elan. Elan com Yomi é também uma boa dupla pra poder jogar junto. O único ruim é conseguir esses protótipos do território central, que é difícil de conseguir os protótipos. Pra poder fazer as armas de Fontaine, mas pelo menos o protótipo das armas já pegou tudo, não? Fica bem fácil pra pegar. Pra farmar. Faz um tempão que eu não uso a Ningguang em algum domínio para farmar alguma coisa. Ó, bate aqui, já estoura. Pega a Ningguang, bora. Deixa eu pegar isso aqui. Ai, tô meu Deus. Order guide you. Como é que ele disputa aqui logo de uma vez? Solidify. Go the ship down. Your life is mine. Nossa, eu não tô conseguindo fazer o carregado dela, ele travou. Stabilize. Deu último. I will have order. Busted. Ah, deixa eu colocar Ningguang com o Raitan que eu acho que fica melhor, vi. Eu tirei ela um pouquinho. Faz uma equipe diferenciada da Raiden com a Ningguang, não? Acho que com o Raitan fica melhor. Equipe de propagação. Let's get down to business. Sounds good to me. Time to broaden the horizons again. Stay close and you will live. Essa equipe aqui é legal. Vamos lá.
É uma equipe diferenciada, né? Vamos lá. Essa missão do Arconte foi bem legal de estar fazendo, bem diferente. Don't waste my time. Another test. Illusion shattered. Here you are. Ready. Keep Deixa eu explodir um fundo aqui, né? Mostrar as pedrinhas aqui, vamos lá. Só pedrada violenta. Torn to oblivion. Flicker. Tem o outro aqui. Solidify. Order guide you. Taca ali a pedra. Give up. Nossa, tanto de dano que eu dei. É que esses samurais são chatos de enfrentar, velho. Carregado, botão. Explodiu um luzão. Bate. Taca ali a pedra. Inazuma shines eternal. Shine down. Ah, como ele não caiu, que mentira. Vou formar mais uma vez. Que eu acho que o total tem que pegar poucos livros para zerar. Vou fazer só mais esse aqui, eu já vou contabilizar os livros. Que eu esqueci quanto que é pra pegar, que eu quero o formato disso pra poder coroar a Kokomi no caso, né? Coroar o Sangonome a Kokomi lá. Deixa eu ver quanto que falta pra zerar a Kokomi. Aqui, ó. Eu tô com 7 livros, ainda falta bastante, que é 16, né? Seria 3 para 10, depois mais 6, vai ter que ser tudo. Eu acho que vai ter que ser tudo. Nem dá pra farmar um boss de novo. Eu já fiz o boss da Linette. Que 16 livros. Quer dizer que 7, quer dizer. São 6 mais. Calma, 6 mais 3, né? Dá 7. É, quase 9 livros. Livro pra caramba. Deixa eu voltar com o ratão aqui, ó. Pronto, deu o teu samurai chato. Receba aqui de graça. Deixa eu bater nele aqui. Raio. Riding. E vira Ninguang. Vamos. Queimar esse aqui. Teus marcos de gel. Pra virar Ninguang. Don't waste my time. Submit. Deixa eu ver, ainda falta bastante. Eu acho que vai ter que ser tudo mesmo. Que aí seria 16, aí 3, 10, depois mais 6. 6 livros dourados, é muito livro dourado. É muito caro pra poder farmar, mas... Ah, vamos fazer logo tudo, velho. Até aí mesmo já zero de uma vez, tá pouco pra zerar, tô com 60 resina só. Outro dia eu farmo uns livros, de modo geral. Now you shall perish. Illusion shattered. Your life is mine. Don't waste my. This is order. Here you are.
Pronto, derrotei os bichos chatos. A Ninguang é forte pra caramba, velho. Ó. Carregado. Boa. Vamos lá, formar logo tudo. Faz toda a diferença você ter a Ninguang com constelação, velho. Ela é forte pra caramba, a Ninguang. O pessoal não usa muito ela, mas ela dentro dessa dessonância de gel fica forte pra caramba aqui. Aqui eu podia deixar até ela de DPS, não precisava nem ser sub DPS, não. Ó, aqui. Ó, vamos fazer o combo completo. Você luta com um e luta com a Ninguang. Tanto de dano que entra no negócio. To oblivion. Então, vamos lá. Deixa eu pegar esse aqui pra acelerar, né? Seba, T. 3k de dano. Olha a pedra. Ok. Trola, dou carregado. Nossa, 13k de dano na Ninguang, velho. Dano pra caramba. Que personagem absurdo que é a Ninguang, velho. Deixa eu bater nele. Qual o lazarento de você? Toma, só pedrada violenta, fi. Isso tanto de dano que eu dei, cê é louco? Desvia, carregado. Agora puxa o ratão e vamos. Boa. Deixa eu me curar. Eu poderia fazer uma equipe de gel só usando a Ninguang junto com o Gorou também, né? Se colocar o Gorou, acho que o Shingekyo ficaria perfeito essa equipe. Seria Ninguang, Shingekyo, o Gorou e o Zhongli, que aí seria uma equipe mais full gel mesmo. Dá até pra usar com o Gorou, que o Gorou aumenta muito o dano de gel. Mas eu prefiro usar a Ninguang na equipe como sub DPS, né? Só pra... O bom da Ninguang é que ela bate muito em área. Esse que é o bom dela, que ela dá muito dano em área. Ativo do ratão, vamos. Passar pela barreirinha aqui. Estoura. Derrotei o primeiro já. É de graça. Olha a pedra. Passa pela barreirinha. Derrotei o primeiro. Ele viu em mim, tem problema. Olha o ratão. Don't waste my time. Pô, simples assim. Ok, zeramos. Deixa eu já vir aqui na síntese, né? Vamos lá pra síntese para poder craftar os artefatos, não, craftar os livros da Kokomi. E zerar a Kokomi também. Eu já vou aproveitar e fazer o teste de personagem, que eu nem testei, nem fiz o teste de personagem ainda. Já passou quase 4 dias. Eu nem fiz o teste de personagem. É, pode ser aqui mesmo, que tá aqui perto, não? Como é que ainda tem conquista pra pegar?
Caramba, tanta conquista que eu tive. Ah. Eu explorei 44%. Cadê o da Ningong não? Cadê o da... Tá aqui direito. Aqui não tem muito o que fazer, né? Aqui seria 3 para 10. Ó, 9 e 10. Agora falta só 6. Nossa, faltou um livro dourado, sério mesmo. Faltou só um livro pra zerar. Caramba. All is accounted for. Let's move out. What is the situation? Ah, é, só umzinho. Deixa eu ver se dá pra farmar pra zerar. Eu fui querer fazer o boss da... É, não dá, acabou minha risinha. Eu fui querer fazer o boss da Linette e acabou perdendo. Agora lascou, vou ter que deixar pra farmar o último no domingo. Filosofia do mundo mortal. Vou farmar a noite em off também. É, eu tava só farmando isso aqui pra zerar. Que eu tô pensando em coroar a habilidade elemental só da Kokomi, que essa habilidade dela é muito forte. Muito boa. É, tá bom. Deixa eu pegar a Ningong de volta aqui, né? Let's make haste. É, por hoje acho que tá bom, já farmou, não tinha que farmar. Deixa eu ir lá pra Fontaine. Tarará. Eu liberei o boss também, que foi faltando pra fazer. Ah, entendi, ele tá dando dois negócios diferentes, ó. Não tinha prestado atenção nisso. Então provavelmente eu acho que o do Freminet deve ser o branco. Cada um deles é diferente, é legal. É cada um uma dança diferente, provavelmente. Deixa eu liberar esse ponto aqui de teleporte. O que foi faltando aqui? Flores da Linette. Ah, deixa eu vir aqui para as flores da Linette. É, depois eu acho que eu já faço essa missão secundária. Eu vou fazer a missãozinha secundária, que geralmente as missões secundárias são longas. Essa missão que tá aqui junto, ó, que eu tinha achado que é uma missão que tá lá debaixo da água, que a gente tem que fazer. As Aventuras da Cruz de Narciso é o nome da missão. É, ó, já formei a flor da Linette. Ah, que pena. Tem uma flor aqui. Ah, aqui vai ter que ter alguém de Hydro. Ah, eu podia pôr a Kokomi no lugar. Ah, mas nem nada daria certo. Ah, não sei que... Ah, já sei o que eu faço, ó. Em vez de usar o ratão, deixa a própria Ningong de DPS. Era só pôr a Kokomi junto aqui, eu não tinha pensado nisso. Victory will be ours. Aqui a gente pode manter os dois. Pronto. Resolvi o problema. Era só deixar ela de DPS. Florzinha aqui perdida. É, ficou uma equipe meio estranha com a Kokomi e a Ningong junto, mas é melhor do que nada, não. Tá, deixa eu ver. Aqui tem mais nada pra farmar, acho que eu já devo ter zerado quase tudo. O que foi faltando pra zerar aqui, ó.
Ah, tem a aeronave, eu acabei de lembrar. Deixa eu ver se eu já fui nessa aeronave que tá aqui perto. Aproveitar que a gente tá por aqui, né? Ó, vamos testar já os monstros aqui, né? Ó, invoca. E vamos lá. Quanto que eu tô dando de dano, ó. Submit. Don't waste my time. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Nossa, quanto dano que eu dei. Tem que derrotar esses bichos aqui por causa que pra poder formar peça pra linete. Nossa, vou pegar até um vagalume junto aqui. Cadê a aeronave? Ah, ela tá ali do lado. Será que essa aqui eu já fiz? Acho que não. Não sei, deixa eu enfrentar aqueles monstros ali, ó. Stabilize. I will have order. Covenant of the Deep. Allow me. Só pedrada violenta que tá ela aqui. Submit. Don't waste my time. Nossa, quanto dano que eu tô dando no GGO. Ô, louco. Ah, acho que esse aqui eu já tinha feito. Não lembro se eu fiz esse aqui, mas vamos dar uma olhada, velho. Vamos lá. Deixa eu ativar o... Não, esse aqui a nave já tá aqui do lado. Deixa eu ver se eu já fiz isso aqui, né? Vamos lá. Ah, começamos a voar. Aham. Essa equipe aqui da Ningguang ficou legal de jogar. O único ruim da Ningguang é que a mecânica dela é meio estranha, né? Da parte de ficar dando ataque normal. Porque sem ficar dando ataque, sem ela ficar girando. Porque às vezes ela dá uns girinhos junto. Interessante essa equipe aqui. Ah, acho que essa aqui eu já tinha feito, que ele só vai ali pra cima. É, essa aqui eu acho que eu já devo ter feito. Que eu vou pra cima dessa montanha aqui. Aí tem uma outra aeronave aqui perto também. Ó, tá lá embaixo. Aquela eu tenho que ir lá olhar. Pra ver se eu já fiz. Esse cenário aqui tá muito lindo. Ah, esse eu já tinha feito mesmo, que senão teria baú. Que aqui deve ter um baú pra gente poder coletar. Que tem um baú lá em cima também. Ó, tá quase acabando já o passeio de aeronave. Ficar viajando num balãozinho. Esse passeio é meio longo, né? Acaba mais o negócio. Chegando no topo da montanha. Aí, ó. Chegamos. Nossa, eu tô muito alto. Chegou o meu destino. Ah, aqui vai ter um hidróculo pra você pegar também, ó. Olha como eu tô alto, velho. Aqui dá pra ver tudo praticamente. Olha o deserto de Sumeru lá na frente, ó. Deserto de Sumeru. A parte do porto também, né? Aí pra cá tá Fontaine. Como é que Fontaine é grande, velho? Sai voando aqui. Olha que lindo que tá esse cenário aqui que eles criaram. Tá lindo demais Fontaine, hein? Tudo isso aqui é Fontaine. É lá no fundo é Liyue, lá no fundo, tá vendo o negócio de Liyue lá? Olha lá o palácio da Ningguang voando. Tá lá no fundo que é Liyue. Liyue e Mondstadt tudo junto ali, né? Que aí tá a montanha de Mondstadt ali também. Agora pra essa parte da frente aqui eu já não sei. Isso aqui deve ser tudo área nova, né? Essa parte aqui da frente, ó. Não tenho a menor ideia onde fica isso aqui. Eu não sei se eles vão criar uma conexão de Fontaine com Mondstadt, né? Provavelmente possa criar, mas vai ser bem da hora quando criar também, né? Poder conectar essas partes aqui tudo, ó. Abrir essa área do mar aqui. Conectar uma parte com a outra. Vou sair voando. É, a parte de exploração acho que eu já devo ter quase zerando tudo já. Deve estar de boa pra zerar. Não sei se faltou alguma coisa pra explorar. É, vamos na outra aeronave que tá ali perto da estátua do 7.
Que eu não lembro se eu já tinha feito aquela aeronave. Que é sempre importante estar fazendo as aeronaves para poder zerar a área de modo geral lá. Ah, já aproveitar que eu tô no estado do 7, né? Deixa eu ver quanto que eu já peguei de hidróculos. Nossa, já tô com 39. É, vou juntar o máximo de hidróculo que eu conseguir praticamente. Haha, essa historinha que começou do nada. Haha, como sempre a gente enfrenta os eremitas, né? Shine down. Hold the line. Haha, vamos lá puxar ninguém. Só pedrada violenta, fi. Aqui nós é. Só o daninho cabuloso que ela tá dando. Haha. Torn to oblivion. Order guide you. O nome dela é Maime. É um pintor. Essas criaturas novas de Fontaine, a maioria deles são tudo artista. Eu tinha encontrado uma outra criatura na parte de subsolo. Praticamente eu achei a casinha delas, no caso, não. Calma aí que eu já vou mostrar o local onde é que é. É tipo a área onde tem um monte delas, praticamente. É tipo o lar dessas criaturas novas. Eles são usados na área de Fontaine, né? Deixa eu lá mostrar o local. Meu Deus, para mais diálogo, vi. A arma disparou.
É a Vila Marúcia, é o nome da vila dela. Que é a vila dessas criaturas. Foi igual a Vila dos Aranara, né? Vamos lá. Espuma do Mar e uma pincelada carmesim é o nome da missão secundária. Acabou de liberar pra gente fazer mais uma missão. Ah, e aquela flor que eu falei pra vocês poderem pegar da arma lá, né? Os protótipos de arma tem que ser essa flor aqui, que essa flor sempre tá na parte aquática, que elas são que nem a flor crânio de dragão, tá sempre perto de rio, ó. Rio, cachoeira, tá sempre perto da água. Essas florzinhas aqui, que nem os crânios de dragão. Aqui dá pra mergulhar lá direto, mas eu não quero mergulhar agora porque eu já sei onde é a vila tá aqui embaixo, né? Aí, ó. Que a vila tá aqui embaixo não, caramba, eu esqueci onde é que era a vila delas. Deu branco, calma aí. Caramba, eu tinha marcado a vila delas, mas agora não lembro. Ah, cadê a vila delas? Ou era aqui embaixo? Eu esqueci onde é que era o local. Não, que no submarino, planície Saint-Louis. Não. Caramba, onde é que tá? Onde é que tava? Era aqui perto? É, eu vou ter que teleportando de ponto em ponto pra lembrar que eu não lembro qual que era o local da vila delas. Acho que esse puzzle eu já tinha feito, se eu não me engano. Vamos lá. Ah, Kokomi combina perfeitamente com esse lugar, né? Ah, era aqui que era o local? Acho que era aqui, né? Ah, era aqui perto? Eu não lembro agora. Acho que era aqui perto. Que era a vila delas. Ah não, esse aqui é outro local, não tem nada a ver não. Gente, eu esqueci onde é que era a vila delas. A Marúcia é o nome da vila. Esse local que eu já tinha explorado. Não, lugar solitário. Não, acho que era pra cá. Caramba. Ah, esqueci. Eu não lembro onde é que era a vila delas, mas era aqui perto. Ó, o negócio de pesca aqui, ó. Não tinha visto, ó. Tá lá em cima o negócio de pesca que eu tinha aqui. Eu vou ter que teleportar nesses pontos. Esse teleporte tá na parte de baixo, no caso. Que eu lembro que tá na parte de baixo a vila delas. Ó, ela tava aqui por perto. Ah, aqui não tava. Nossa, tinha um ponto de teleporte que eu não tinha visto aqui. Tá pra lá. Que isso? Ah, um novo negocinho de água. Tá, acho que tem que cortar, né? Calma aí que eu não entendi isso aqui. Ah, tem que cortar a alga, entendi o que é pra fazer. Tem que cortar isso aqui, ó. Eu acho que era, não? Nossa, um siri debaixo da água. Tá, tem que cortar isso aqui. Cadê o Hydroculus? Ele tá aqui por perto. Ah, entendi, pra liberar o Hydroculus que deve estar ali dentro. Ó, liberei o primeiro baúzinho. Deixa eu voltar aqui.
Eu acho que agora eu consegui enfrentar aquele monstro que tá ali, ó. Deixa eu ver se isso dá muito dano nele. Esse aqui tá bem forte, né? O negócio não corta. Ah, agora cortou. Ó, mais um baúzinho. Deixa eu virar a Ningguang aqui, porque a Kokomi já tem uma roupa parecida com a de sereia, né? Acaba confundindo um pouco. Ó, o de Moura. Ó, o cristal ali, ó. Será que dá pra cortar com o cristal? Não, não corta. É, isso aqui só funciona contra os monstros, provavelmente. Lá, contra eles funciona. Cadê o outro? Ah, ele tá vindo em mim ali, eu não tinha visto ele. É, esse aqui dá bastante dano nele, hein? Ó. Dano pra caramba. Pronto, derrotei esse bicho estranho. Tá, e agora? Cadê o outro Sili? Pegar o poder da água viva. Ah, tinha mais um ali em cima, lá. Não tinha visto ali. E mais esse aqui? Que é isso aqui? Ai! Não! O que foi isso? Eu morri pelo quê? Nossa, a raia que tá me atacando. Nossa, essa raia aqui é perigosa, hein? É, esse aqui não tá nem arranhando ela. Acho que era melhor eu pegar o do escudo. Derrotar ela. Ah não, aqui é a Maralga. Calma que aqui tá meio difícil. Caramba, cadê o bicho do escudinho? Essas aias são fortes pra caramba. Ô louco. Deixa eu ver se vai. Esse aqui vai ser difícil de derrotar. Eu acho que tem que ser com a do escudo mesmo pra derrotar elas. Elas são muito fortes. É, aqui não tem como lutar com elas não. Elas são muito fortes. Como é que corta esse negócio? Não. O que isso aqui faz? Ah. Tem que bater nesse negócio, né? Deixa eu invocar a nave. Cadê a nave? Tá na parte de cima aqui? Ah. Ah, deixa eu invocar.
Tá indo? Ah, a aeronave tá presa pela alga, eu não tinha visto. Tá, tem que liberar a aeronave então. Ah, cadê aquela alga estranha? Cadê aquela raia no caso, não? A raia ali. Ela tá longe. Ah, caramba, tô acertando a raia. Pronto, peguei. Vamos lá. Ah, tem que soltar a aeronave primeiro. Solta. Nossa, esse negócio é quase imperceptível, não? Ó, liberei o primeiro. Liberei o segundo, mas cadê o outro? Terceiro e o último. Pronto, liberei a aeronave. Agora volta lá. Deixa eu ver se consigo chamar o Riding aqui. Don't waste my time. Hold the line. Finalmente foi. Onde será que essa aeronave vai dar? Deixa eu marcar o ponto onde eu tô, ó. Eu tô bem aqui, ó. Nossa, olha aquele lugar, que estranho. Ó, tem algum... Ah, o hidrúculo ali. Ah, peguei. Peguei o bolzinho e peguei o hidrúculo. Ai, meu Deus, não consigo pular. Peguei o hidrúculo. Sempre dá um hidrúculo em uma aeronave. Tá, vamos lá fazer esse puzzle aqui. Pronto. Provisions are vital. Ok. Ah, eu tô num lugar bem alto. Como é que eu vou voltar ali? E agora lascou, não dá pra voar de volta. Eu deveria ter marcado o ponto da aeronave, né? Que eu acho que é aqui, perto daquele peixe gigante, sei lá. Acho que por hoje tá bom, eu só queria achar aquele outro lá. E se eu cair do céu na água, será que eu morro? Não, acontece nada. Acabei de testar isso. Ó, deixa eu ir naquele ball que tá ali, ó. Então, vamos lá no teleporte primeiro. Cadê o ponto de teleporte? Ah, ele ali, achei. Do ponto de teleporte. Desafio para fazer. Passar pela auréola. A outra ponta de teleporte. Onde eu tô? Ah, eu vim pra cá de novo, tá, entendi. Tá, tem outro ponto de teleporte lá pra baixo. Vou lá nele. Tem a hidrúcula aqui perto também. Ó, a hidrúcula ali dentro, ó. Acabei de achar mais um. Peguei já. Esperar um pouco minha vida aqui. Deixa eu pegar o poder da raia. Não. Tem que bater no tempo certo? Eu acho que é no tempo certo. Pronto, liberei.
de eu sair daqui, que senão esses bichos vão me derrotar, né, velho? Aqui ficou perigoso. Deixa ali. Ah, como você não acertou? Que mentira. Achei mais um serizinho. Ah, vamos lá. É que tem que ser o outro, não. Deixa eu trocar. Meu Deus, o Seri saiu correndo com tudo. Me espera se ele... Nossa, onde é que eu tô indo? Nossa, olha esse lugar diferente. Ah, mais um deles, né? Ah, hidróculos de novo. Eu acho que eu tenho que enfrentar esses monstros aqui, né? Vamos lá. Ih, esse bicho aqui não cai. Ah não, cai sim, é só batendo. Vamos lá. Por que eu não matei? Eu tomei de onde sei. Ai. Já passando reto, se pegou o baú de molho. Onde será que isso aqui vai? Ah, não gosto me acertando. Ó, deixa mais um hidróculos. Tá aqui em cima? Acho que tem aqui embaixo, provavelmente. Tem como refletir? Não, eu vou parar em cima, oh meu Deus do céu. Cadê o hidróculos? Será que tem como bater neles? Ah, o hidróculo aqui, achei. Isso aqui não tá arranhando eles, não? Nossa, eu morri. Nem vi que eu tinha morrido. É, eu não sei como é que deu essas raias aqui. Que raia chata, meu Deus, mano. Opinião aqui, ó. Ah, é aqui sim, né? Será que tem que bater aqui? Ou não? Entendi isso aqui.
Ah, eu tô tentando chegar nesse ponto de teleporte, só que eu não sei como é que chega lá. Não sei se é pra cá que vem ou se é pelo outro lado. Pode ser qualquer uma dessas comidas aqui. Nossa, o bicho não cai aí. Deu o primeiro, deu o outro. Ah, finalmente. Nossa, tem uma barreira aqui. Ué? Como assim tem uma barreira mágica aqui? Tô preso. Oxi. Caraca, eu tenho uma barreira mágica aqui. Eu não consigo sair daqui. Caraca. Lá. Como é que tem um baú aqui perto? Oxi, negócio no meio do mar, meio do céu, sei lá, negócio doido. É pra mim que eu não consigo regenerar a vida da Raiden. Tem outro seria aqui. Seria não, tem outro. Ó, o hidróculo ali, cheio. Lá no fundo. Peguei. Tem um outro que tá em cima. Cadê? Tá aqui por perto. Ó o ponto de teleporte ali. Realmente achei ele. Ok. Que faltou o que pra fazer? Cadê o hidróculo? Tá aqui embaixo? Agora eu já não sei onde é que tá esse hidróculo. Ah, ele tá ali dentro, ó. Entendi. Não. Tá, peguei esse aqui. Vamos lá. Tá com esse bicho chato aqui de novo, né? Caranguejo pilantra. Olha ele aqui. Ué, não era hidróculo? Ah, o jogo me trollou. Como assim? Caramba, cadê esse hidróculo, velho? Caramba, cadê o hidróculo? Ele tá onde? Tá na parte de cima? Tá em cima do céu? Ah, ele tá no céu. Por isso que eu não achei ele nunca, né? Ele não tá na água, ele tá lá no céu. Nossa, gosta de pescar? Caramba, tinha um guarda de pesca aqui.
Eita, mais um local de pesca. Deixa eu marcar. Nossa, esse local de pesca é bem no meu... Tá, eu coloco LP de pesca, né? Coloca, sei lá, 5. Na superfície que tá. Eu não tava esperando encontrar um local de pesca aqui. Em cima desse barquinho, cadê o hidrôculo? Ué? Oxi, sumiu o hidrôculo? Ele tá debaixo da água? Agora eu não lembro. Ou ele tá aqui perto? Caramba, que doideira. Ah, sei lá, um negócio maluco. Ah, ele ali, ó, achei. Ele tava em cima daquela planta verde gigante. Por isso que eu não tinha visto ele. Olha ele ali. Peguei. Ok. Tem um outro ponto de teleporte que tá aqui perto. Tem esse negócio brilhando aqui. O que é esse negócio brilhando? Ah, é um negócio que eu já marquei, né? Tá. Tá na parte de cima. Nossa, lá. Uma rocha gigante ali. Como é que eu não tinha visto essa rocha ainda? Pera. Explode isso aqui. Eita. Tá, esse aqui é algum puzzle lá. Aí, vamos resolver esse puzzle aqui. Ah, baú. Ok, resolvido o puzzle. Agora vamos lá. Atrás do último teleporte aqui. Que eu não sei se ele tá pra minha direita ou se ele tá pra minha esquerda. Cadê o teleporte? Ali, achei. Ok, liberamos esses dois teleportes da parte de baixo da água. O que falta aqui ainda? Acho que falta mais nada na parte da água. Ah, falta esse daqui da ponta, ó. Falta aquele ali que tá do outro lado. Falta mais dois teleportes só da água? Acho que é. Ou algum outro que seja escondido, não? Tá, vamos vir pra cá então. A gente vem nadando de volta. Ah, a próxima missão da Arconte eu vou fazer amanhã. Já tá aqui a próxima missão, ó. Uma chuva inesperada. Aqui eu só parei pra poder explorar mesmo, que eu já finalizei a missão da Arconte, não? Só pra dar uma explorada mesmo de modo geral. Farmar uns negocinhos pra Kokumi, dar uma exploradinha. Eu só vou pegar esse último ponto de teleporte aqui e finalizar o vídeo de hoje, não? É o teleporte de volta, saio daqui e mostra a equipe que eu usei hoje. E finalizo. Aqui é só pra descontrair, né? Cadê o ponto de teleporte? Ele tá aqui por perto. Isso aqui depois eu exploro tudo em off mesmo. Caramba, o teleporte sumiu? Ué? Não, tá na parte de cima. Tá, calma aí. Será que tem alguma caverna escondida aqui? Tô vendo algum desafio ali na frente. Ah. Cadê o desafio? Deve ser pro ponto de teleporte, provavelmente, né? Vai dar todas essas partículas aqui. Vamos lá.
volta lá. Ah, já era, perdi. Nossa, muito difícil aqui, você tá louco. A mecânica assinada aqui é muito ruim. Tem como não. Lá, não tem condições. Você controla um negócio. Controlar pela lógica é muito ruim, véi. Lá, perdi tudo praticamente. Capturei nada de partícula. Nossa, que desafio difícil. Isso aqui eu vou ter que fazer em off, que é muito difícil, tá louco. Esse controle do lado aqui da lógica é muito ruim. Você fica controlando com os botões do controle. Isso aqui funciona provavelmente no PC, né? Que no PC você usa só, sei lá, o direcional do mouse pra poder mexer no personagem. Ou a seta, né? Que no analógico é horroroso, é horrível ficar mexendo isso aqui. Caramba, cadê esse ponto teleporte, velho? Sumiu o negócio. Deve estar mais um fundo. Meu amigo, que dificuldade esse último ponto. Acho que eu vim pro lado errado, provavelmente. Ah, desisto. Eu vou expor isso aqui em off. Tá muito difícil achar esse ponto teleporte do meio, mano. Que lugarzinho difícil de achar. Você se perde. Isso aqui, esse mar aqui é muito grande. É muita área muito expansiva. Você fica perdido praticamente. Eu tô perdido já. Olha lá, eu não tenho noção de onde eu tô indo. Eu tô perdidaço aqui. Você fica sem noção de do espaçamento onde você tem que entrar pra poder achar um negócio. Ó, parece que o ponto tá lá na frente, mas o problema é onde é que é a frente, né? É um negócio super confuso. Caramba. Ó, parece que tá pra cá. Será que eu não já passei por aqui? Ó, vamos ver se eu tenho que ir pra lá. Eu não tenho a menor ideia onde é que chega nesse ponto de teleporte que tá ali do lado. Voltar para a superfície aqui. Eu fui querer chegar a um ponto de teleporte e acabei alcançando outro, né? Mas tudo bem. O que é isso aqui? Ah, aquele lá que eu já peguei. Tá para lá. Cheguei nesse pontinho de teleporte aqui, pilantra. Finalmente consegui chegar. Ah, louco. Que negócio difícil. Eu acho que esse ponto aqui deve estar aqui pra baixo, provavelmente, lá. Aqui pra minha direita.
Ah, finalmente cheguei nele, ele tava no fim do mapa mesmo. Tinha que vir primeiro pra lá pra depois chegar aqui. Ou dificuldade achar esse ponto, meu Deus, vi. Que é isso aqui? Glória afundada está no navio. Nossa, uma parte gigante submersa aqui. Parece parte de uma cidade, né? Isso aqui. Caramba, que lugar grande. Parece um local de missão isso aqui. Tá com cara lá. Tem uns bichos ali, que esse bicho ali é perigoso pra caramba. Deixa eu sair daqui que vocês vão me acertar. Ah, zeramos. Ah, por hoje tá bom, não chega de nadar por hoje, chega de explorar que já deu. Mas a gente continua fazendo a missãozinha do Arconte já, explorando o resto também, né? 40% já foi, caramba. E eu nem consegui mostrar o lar daquelas criaturas que eu tinha achado. Depois eu vou ter que ver o certinho, vou explorar aqui de forma em off mesmo, pra poder achar, mas tudo bem. Deixa eu pegar aqui pra poder finalizar o vídeo de hoje, não? Só os personagens aqui rapidinho. A equipe que eu usei pra poder passar. Deixa eu pegar aquela equipe que caiu lá em qual outra, não? Essa equipe aqui ficou legal também, mas... Deixa eu mostrar a equipe que eu usei pra fazer. More companions! Hooray! Who's our target this time? Let's make haste. Ok, tanto a Warning quanto o Zoom tá a mesma coisa aqui praticamente, não? Que eu teria quase nada. Borla preta, essa arma aqui eu vou trocar pela nova arma do ferreiro, né? A gente vai substituir isso aqui depois mais pra frente. Trocar pela lança chamada Justa Recompensa no lugar disso aqui. Aí aqui no caso, eu também vou trocar os artefatos do Zung, vou craftar todos os artefatos novos pra ele. Mais pra frente. Trocar esses dois principalmente que estão flopados pra caramba aqui, né? Que seria a flor e a pluma, tá flopada, ó. Trocar esses dois flopados aqui. Pegar o melhor, tô por site de venda, bônus de dano jogo com vida e dano com vida. Vida em tudo aqui, nos três principal. Vida, vida e vida. Sem que tá o Zung ali. Agora deixa eu mostrar a Ningguang. A Ningguang tá com 1573 de ataque. 48, 106, 151. 86 de dano. 86, 3 no caso de dano gel, não. Cadê? Bônus de dano gel. 83. Eu tô usando a Ágata do Pranasco Obscuro, finalmente um nível 90. Tô usando também o Pedra Arcaica aqui pra ela completo, que ela é muito boa com Pedra Arcaica, né? Certo? Esse set antigo aqui do Pedra Arcaica funciona muito bem pra ela. Eu tenho a Ningguang C6. E o talento dela tá tudo no máximo possível, que será 999, né? Ou 91212, quando você tem constelação do personagem.
Aí de artefato eu vou ter que trocar esse aqui também, que o dedo dela também tá bem flopado, né? Tem que pegar os substratos melhores pra ela aqui. Que o foco dela aqui é ataque, bônus de dano gel e taxa crítica, já que ela é DPS. Ou dano crítico com taxa, que seria ideal, né? O ideal pra Ningguang é só se focar no ataque e taxa de dano. Focar bastante nesses dois aqui e o ataque também. A recarga nem tanto, né? O foco dela é só esses dois aqui e o ataque. Ela é bem simples de buildar a Ningguang, bem fácil de buildar. É um dos mais fáceis pra se buildar. E tem uma boa arma pra ela também, né? Que seria essa aqui, que é a arma que dá muito dano crítico. Ou no lugar disso aqui a gente pode botar um sinfonia dos insolentes aqui, né? Os indolentes, né? Que eu chamo de sinfonia dos insolentes. Dos indolentes ali. Dentro dessa lança de gel ela fica forte pra caramba. Agora deixa eu mostrar outro personagem que é a Elan. A Elan tá com 34k de vida, 1221 de ataque, 75, 53, 150, 149, 194 de recarga com 6 de dano Hydro. Eu tô usando o arco de Favonius, finalmente 5 nível 90. Tô usando também o selo da instalação completa para ela, que também vou substituir. Vou craftar tudo novo praticamente, né? Vamos lá dar uma craftada e trocar todos esses substratos por os artefatos praticamente. Trocar algumas peças de artefato. Pegar com substratos melhores no caso. Tô com um bônus de dano Hydro nela e dano crítico aqui também. Só algumas peças que eu vou trocar. Acho que talvez uma pluma que eu troque e uma flor no máximo. Agora eu vou mostrar a Yoimi. A Yoimi ou Yoimi, ela tá com 1032 de proficiência, 57, 144, 114, 146. Arco ferrujado, finalmente 5 nível 90. Missão nostálgica completo, sem constelações. Dentro dela 10, 10, 9. Tô dando o máximo possível. Só os artefatos dela, vamos lá. Esse aqui também eu vou craftar pra trocar. Esse aqui tem que trocar, que tá numa areia criminosa de vida aqui. Eu nem tinha visto que eu tava com isso aqui. Areia de vida. O foco dela é o ataque, né? Deixa eu trocar aqui a peça. Eu tava jogando com ela errada. Tem nenhum de ataque bom aqui pra ela, deixa eu ver. É, pode ser esse aqui que tá com taxa crítica. Ou esse que tá com dano. Ah, acho que eu vou colocar o que tá com dano, deixa eu ver se ficou melhor. É, ficou com muita taxa, mas acabou meu dano. Deixa eu ver se esse com dano fica melhor. É, esse aqui fica melhor. Fica 172 de dano. Ficou mais equilibrado. Bônus de dano páreo e dano crítico. É, que tem que trocar só a tiara dela pra ela ficar mais forte. A tiara e a peça de ataque também, né? Que é a famosa areia. Ok, agora deixa eu mostrar a outra equipe, que seria com o ratão e a Raiden, né? Alright, let's head off. Stay close and you will live. Yes. Mostrar os outros dois aqui, né? Depois a gente mostra... Ah, apesar que não precisa mais mostrar, que isso seria só a Kokomi junto ali pra acrescentar, né? Que é a última equipe que eu usei. Aqui a Ningguang e o coisa tá a mesma coisa, né? Não muda nada. Aqui a Raiden e o ratão, vamos lá. A Raiden tá com 1331 de ataque, 86 de proficiência, 78, 161, 255 e 108 de dano elétrico. Eu tô usando a fisgada, finalmente 5 nível 90. Eu tô usando também o selo da instalação completo pra ela também. Não tenho constelações da Raiden, dentro dela tá 8, 10, 10. Estou dando o máximo possível. Os artefatos da Raiden também vou trocar nessa frente, né? Eu já vou craftar. Trocar tudo isso aqui praticamente. Recarga, bônus de dano elétrico que tá flopado. E a tiara de dano crítico também tá totalmente flopada, né? Eu tenho que substituir e pegar uns melhores pra ela. Agora eu vou mostrar o Raitan. O Raitan tá com 1331 de ataque, quase 95, 46, 147, 109 e 75 de dendro. Eu tô usando a chuva floral, finalmente 5 nível 90. Tô usando também o selo Sonhos Dourados, no caso, eu ia falar selo da instalação. Os Sonhos Dourados completo pra ele. Não tenho constelações do ratão, o talento dele tá 9, 10, 9, onde eu vou coroar só o Supremo também. Igual assim como eu vou coroar a habilidade da Kokomi lá. Que hoje eu farmei só pra poder coroar o negócio da Kokomi. Agora deixa eu mostrar os artefatos. Tanto a flor quanto a pluma tá flopada. Eu tô com a areia de proficiência aqui também tá flopada, né? Um bônus de dano dendro, uma bem mais ou menos. E uma tiara de dano crítico que também tá flopada, tá bem mais ou menos. Essa tiara dele ali. Que o foco do ratão são os dourados. Agora deixa eu colocar a Kokomi aqui pra finalizar, né? Deixa eu pegar a Kokomi, vamos lá. Tira eles dois aqui, põe a Kokomi junto. Aí seria a Kokomi junto com a Raiden e junto com o Zong. Calma que eu apertei errado. Aperta lá, cadê o Zong?
Sure. Pronto, que seria essa equipe aqui. Equipe diferenciada aqui, não onde ninguém ganhou DPS, né? Vou mostrar a Kokomi, bora lá. A Kokomi tá 40k de vida, 1257 de ataque, 126, menos 70, 81, 75 de cura, 122 de recarga e 28 de bônus de dano hydro. Eu tô usando o protótipo Barfa no 25 nível 90. Tô usando também o Concha atingida pelo mar completo, que eu também vou trocar os substratos dos artefatos dela, vou trocar os artefatos dela. E o tanto dela tá 9 praticamente. A única eu vou deixar ela 9 e 10 9, que o foco dela só é água viva, né? É por isso que eu farmei hoje, pra poder deixar ela no máximo e já coroar. Deixar ela 9 e 10 9. Ou 9 e 10 10 também, né? Mas enfim. Esses dois aqui tem que trocar, que estão flopados pra caramba. Tô com uma areia divina, um cálice divina, também tá flopado, e uma tiara de bônus de cura. Aqui no caso eu vou colocar um bônus de dano Hydra aqui com bastante vida no lugar desse aqui, e pegar o bom substrato nos outros 4 aqui. E também pegar uma tiara um pouco melhor que essa aqui, que é de bônus de cura, para deixar ela bem equilibrada e também se bonificar muito do bônus de dano Hydra que ela própria já ganha, que ela praticamente acende com o bônus de dano Hydra, né? Aí, tipo, não faz sentido você colocar ela só full vida, ela já cura pra caramba. Você, só nos porradinhas que ela cura aqui no caso, né? Só o efeito dessa água viva já dá quase 7000 de cura. Tá uma cura bem alta com os artefatos flopados. Agora quando você ativar uns artefatos bons mesmo, bons substratos dos artefatos, né? Ela vai curar mais ainda e vai dar muito dano também, que além dela curar, ela ainda vai dar muito dano. Eu tô praticamente farmando a Kokomi por conta dessa equipe aqui, que seria a equipe Kakujo Sara, né? Que eu vou até farmar os artefatos da Sara junto. Que seria essa equipe aqui, ó. Que são esse Eletro. Que seria a Raiden, a Sara, a Kokomi e o Kazuha. A equipe de eletrificamente carregada. A gente tem a Sara C2 aqui. Com os novos artefatos, no caso, né? Que seria a Trupe Dourada. Que eu vou farmar praticamente pra colocar nela. E usar essa equipe aqui caso eu necessite de enfrentar algum bicho de paro de novo no abismo. Não vou ficar mais sofrendo quando for passar no abismo. E por isso que eu tô coroando o coisa dela aqui. Ah, mas enfim, eu já falei até demais, né? Deixa eu lá. Nossa, mais uma conquista de novo. Ah, tá bom, por hoje já deu, já bateu mais de 2 horas de vídeo provavelmente. Agora a única coisa que eu preciso fazer nessa associação aqui de pesca é pegar as iscas de Fontaine. Para ver qual que é a isca. Será que dá para ir por lá voando? Eu vou ter que sair voando dali e girar direto. Acho que pelo próprio corredorzinho ali já dá pra chegar. Mas acho que isso aí eu vou fazer em off mesmo, para ver qual que é a isca certinho. Aí amanhã eu já mostro todas as iscas. Mas enfim, deixa eu lá. Falou pessoal, tchau tchau, valeu. Falou, até amanhã. Amanhã a gente já volta aí e faz a missão do Arconte aqui, que seria Uma Chuva Inesperada, parte 1 no caso. Como a luz suave da lua de ontem. Eu vou lá para fazer a missão direto aqui nesse... Vá ao Hotel de Board, que é o nome do hotel. Eu vou usar essa equipe aqui que eu acabei de montar da Kokomi com a Ningguang, onde o Ningguang é o DPS mesmo. Aproveitar e usar essa equipe aí para fazer essa missão. Mas enfim, deixa eu lá. Falou pessoal, tchau tchau, valeu.